Arthur, Sim. pode orar então por nós, por favor. Tá bom, pera aí, rapidão. Tá bom. Senhor, meu Pai, abençoe essa aula de hoje, abençoe cada um que tá aqui, abençoe a tia Paty e a tia Leila, e que essa aula venha tocar nos nossos corações, Senhor. E em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos a gente começar, né, nossa segunda parte da lição 13, né, para Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? A aula passada, a Leila foi que aplicou para mim, porque eu não estava me sentindo bem, e eu gostaria de ver com vocês, aqueles que participaram, me falar um pouquinho como é que foi a aula, o que a Leila ensinou para vocês. Vamos lá, quem pode fazer essa retrospectiva para mim? Quem pode lembrar um pouquinho da aula passada? Ana Clara estava presente, Carol estava presente, Arthur, você estava presente? Tava. Tava? E aí, o que vocês lembram aí? Eu quero escutar vocês. O que vocês lembram da aula passada que a Leila deu a primeira parte dessa lição? Qual foi Ela o... falou, Pode ela falar. falou o que a gente levaria pra Disney se a gente, tipo, como se fosse no céu. Uhum. Se a gente fosse pro céu, a gente tinha que estar preparado. Isso, justamente. Quem mais? Alguém tem mais alguma coisa para detalhar? Vocês estão muito tímidos hoje, hein? Ela falou sobre o Apocalipse. Isso, justamente. Não tem como a gente falar, né, da volta de Jesus sem a gente citar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o ano, né? Olhem na revista de vocês, que eu tô com a minha revista aqui. Olhem na revista de vocês. Qual foi o ano aproximado em que o livro do Apocalipse foi escrito? Quem sabe me dizer? Pode olhar aí na revista, que tem aí falando, tá bom? 60 mil anos antes de Cristo? Não tá falando aí não. Tá na primeira página da lição aí, na apresentação 60 da lição. anos depois de Cristo. 95 depois de Cristo, né, que foi o último reinado, né? Os estudiosos, eles falam que o livro de Apocalipse ele foi escrito no último reinado do imperador romano Domiciano, né, entre os anos 81 a 95 depois de Cristo. Tá bom? Então vamos começar, né, nossa segunda parte, falando da lição Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? E nós vamos abordar quando e como será a segunda volta de Jesus. Vamos observar dentro da Bíblia quais são os sinais, né, que essa terra vai nos mostrar, falando e nos alertando a respeito sobre a volta de Jesus. Tá bom? Então vamos lá. Duda, você consegue ler para mim o nosso versículo chave? Consigo. Então pode ler, por favor. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperar. Amém. Então, ó, olha só o que fala Mateus, capítulo 24, versículo 44. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Então, a gente como cristão, a gente como aqueles que creem nas promessas do Senhor Jesus, nós temos que ficar preparados para quando ele vier. Na palavra de Deus, algumas passagens elas não vão indicar exatamente qual vai ser a data, o mês e nem o ano em que Jesus ele vai voltar. O Senhor Jesus ele também fala lá em Mateus 25, versículo 13, para a gente vigiar, pois a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Mas, tia, aí vocês podem me perguntar assim, tia, mas como assim a respeito da hora?
A hora que a Bíblia fala, ela fala mais no sentido geral, daquele momento da referência de que algo vai ocorrer. A ideia dessa passagem aqui de Mateus 25:13, ele fala que Jesus não está dizendo a respeito da hora do tempo aqui, ó, da hora do relógio. Ele está falando que ele vai vir numa hora em que ninguém vai esperar. Você pode estar indo no parque tomar um sorvete. Uma pessoa pode estar no trânsito brigando com o outro porque fechou lá no meio do trânsito a pessoa. E Jesus ele está falando nesse sentido, em que ele vai voltar em que ninguém espera. Ou seja, ele vai voltar no momento em que a gente vai estar fazendo as nossas coisas cotidianas, né? Vocês vão estar estudando na escola, a gente que é adulto vai estar trabalhando, outros vai estar estudando, outros vai estar namorando, outras pessoas vão estar fazendo coisas ruins. Então, nesse momento, Jesus ele está alertando, olha, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora da volta. Aí ele está falando em Mateus, capítulo 24, verso 22, ele fala assim: de fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ou seja, esse tempo limitado significa encurtado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. No livro de Apocalipse, né, quando se fala do tema Apocalipse, quando se fala da volta de Jesus, talvez vocês já ouviram falar que vai ser 7 anos de tribulação, em que essa terra vai ter os seus momentos inesperados de calamidade. Tia, Oi. vão ter 2 voltas de Cristo, né? A Bíblia só fala de uma volta somente, porque Jesus ele veio como promessa, ou seja, todo aquilo que os profetas já falaram anteriormente, Jesus ele já veio, ele nasceu. A profecia sobre o nascimento de Jesus ele foi cumprida. Agora ele vai retornar. Então o retorno de Jesus só vai ser uma vez, não vai ser 2, tá bom? Falando do tempo da calamidade, a gente pode observar no livro de Mateus, capítulo 24, que ele está falando sobre o período do pequeno Apocalipse. O livro de Mateus 24, ele é conhecido sobre esse período, onde ele vai mostrar o princípio das dores, ou seja, o que a terra vai acontecer nesse período quando Jesus estiver próximo, né? Então, as pessoas, os teólogos, os pastores, quando eles leem essa passagem de Mateus 24, eu tô até com a Bíblia aqui. Quem quiser pegar a Bíblia também, deixar abertinho aí, Mateus 24 é muito bom, tá bom? Quem tiver a Bíblia eletrônica aí no celular, se não tiver usando o celular, pode abrir também, tá? E deixar aí paradinho. A gente vai observar que Jesus ele vai falar acerca de alguns sinais. Jesus ele vai mostrar pra gente o que vai acontecer com a terra antes da sua volta. Ou seja, a Bíblia vai nos mostrar alguns sinais em que vão mostrar a volta de Jesus, tá bom? Não só Mateus 24, ela indica isso, mas a gente vai ver em todos os evangelhos e em toda a Bíblia daqui do Novo Testamento o que irá acontecer nesse período, tá bom? E falando acerca dessa passagem, o tempo encurtado é aquele período que... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes. Quem já ouviu falar sobre os 7 anos de tribulação que a gente escuta normalmente na igreja? Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu já. Já, né? Então, a Bíblia aqui está dizendo, Jesus ele está falando aqui em Mateus 24, que se o tempo da calamidade tivesse sido limitado, não tivesse sido limitado, ou seja, não tivesse sido encurtado, ninguém sobreviveria. Ou seja, esses 7 anos de tribulação em que a Bíblia está registrando é o tempo encurtado. Ou seja, Jesus ele encurtou esse tempo de calamidade. Por quê? Porque ele sabia que se não fosse encurtado, ninguém conseguiria sobreviver até lá. Então a gente pode olhar um pouco e a gente pode imaginar um pouco a dimensão de como seria esse tempo de calamidade. Pode falar, Ana.
ele é encurtado, né? Então, se ele não fosse encurtado, quanto tempo seria? 7 anos. Ah, tá. Entendeu? Os 7 anos. Então, o período de 7 anos de calamidade, que a Bíblia ela fala sobre o princípio das dores e a grande Eles tribulação. cortaram para quanto tempo? 7, eles cortaram para quanto tempo? Olha, a Bíblia vai indicando, lembrando aqui, gente, que no meio da teologia e muitos pastores, alguns não concordam com essa teoria e outros já concordam e outros não. A única coisa que a gente só vai observar que é total em comum com a igreja no seu geral é que Cristo irá voltar. Mas se a gente for olhar dentro da Bíblia, for ir mais profundo nela e estudar sobre esse tema, aproximadamente 3 anos e meio. Mas esse daí é um outro assunto que a gente tem que aplicar, porque não entra nessa aula. No caso, a gente deveria falar sobre a grande tribulação. Aí sim eu conseguiria explicar um pouco melhor para vocês sobre esse período encurtado. Mas se a gente for falar aqui rapidamente, é o período em que o anticristo irá aparecer. Nesse período, o anticristo ele vai tentar conquistar as nações, vai tentar convencer as nações de que ele é uma boa pessoa, de que ele veio de Deus, ele vai tentar unir as nações. Então, esse período de 3 anos e meio é o período que ele vai tentar convencer as pessoas. Aí vai ser aquele período também que ele vai querer colocar a marca da besta, como fala em Apocalipse, tá bom? Então, esses 3 anos e meio é o tempo encurtado, ou seja, vai ser o tempo pequeno em que, vamos dizer que a Terra vai ter um período tranquilo. Oi. Mas às vezes eu vejo um anticristo aí na internet aí, às vezes eu tô no TikTok e aparece um cara fazendo live. Toda hora eu vejo esse cara tem até discípulo, já fica fingindo que é Jesus, falando lá no trono. Então, a gente vai falar sobre isso, eu vou falar para vocês sobre isso daqui, porque vai entrar nessa lição e eu já vou explicar para vocês, tá bom? Então vamos falar. O arrebatamento da igreja, gente, é o momento mais esperado que a gente espera, né? Que a igreja ela é considerada a noiva de Cristo. E esse momento vai ser a reunião da igreja com Cristo lá nas bodas do Cordeiro. Alguém sabe me dizer o que significa bodas do Cordeiro? Alguém sabe? Não sabe? É uma festa. Boda significa uma comemoração. Então, nós vamos ter essa reunião de comemoração com Cristo. Então, o nome Bodas do Cordeiro significa isso, tá bom? E a partir daí é o cumprimento das promessas e um ato de misericórdia de Deus, evitando que a sua igreja sofra o derramar da sua ira. Vamos lembrar uma coisa, juniores. Quando se fala sobre a ira de Deus, que vai cair sobre a terra, vai ser caída esse derramar da ira de Deus contra os ímpios, contra os desobedientes, aqueles que não se curvaram à autoridade e não quiseram se entregar para a salvação de Jesus Cristo. Essa ira de Deus não cai sobre a igreja, tá bom? A ira de Deus vai cair na terra, mas é para os ímpios, para os incrédulos, para os desobedientes. Não vai ser para a igreja, tá bom? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu fechar aqui a Bíblia. No meio da teologia, no meio da escatologia, o termo escatologia significa o final dos tempos, é o estudo do final dos tempos. Então, todas as vezes que vocês escutarem falando o nome escatologia, vocês vão perceber que eles vão ensinar, os pastores vão falar, ou numa pregação na nossa própria igreja, ou na internet, ou no rádio, se vocês escutarem. Eles vão estar ensinando acerca do final dos tempos. O que vai acontecer no final dos tempos? Quando esse mundo acabar. Se a gente for observar, a volta de Jesus, como eu falei anteriormente, muitos pastores e muitos teólogos, eles não concordam em que período que Jesus vai voltar.
Jesus ele vai voltar antes da tribulação? Jesus ele vai voltar depois da tribulação? Muitos pastores eles não entram em concordância a respeito desse tempo. E aqui também... Eu acho que vai ser depois da tribulação. Depois? Olha, a Sara, quem concorda com a Sara? Eu. Levi. Quem mais? Alguém concorda que pode ser antes do período da tribulação? Sim. Você concorda que vai ser antes, Ana? Ó, então tá vendo? Arthur falou que não. Não, o Arthur... Não, acho que vai ser antes. Ah, você vai ser antes? Então vamos lá. Então tá vendo? Muitos pastores, eles concordam que vai ser depois da tribulação que Jesus irá voltar, e outros falam que Jesus ele irá voltar antes do período da tribulação. A Bíblia, ela sempre vai dar vazão às duas partes, tanto um quanto o outro. Mas o que a gente tem que concordar e o que não é discutível é o seguinte, é que Jesus ele vai voltar. O que a gente, como cristão, a gente tem que colocar dentro do nosso coração e da nossa mente? Que se Jesus voltar antes do período da tribulação, ó, bacana. Será maravilhoso, porque a igreja vai ser arrebatada e a gente não vai ver nada que vai acontecer aqui. Agora, se Jesus voltar depois do período tribulacional, em que a igreja pode passar por esse período, porém, é aquilo que eu falei, o derramar da ira de Deus não vai ser caído em cima da igreja, vai ser para os incrédulos. Então, o que a igreja sofre se a igreja passar por esse período de tribulação? Oi? Professora, mas se a pessoa da igreja, ela vai ficar ou vai ir para o céu? Então, o que vai acontecer, Sara? É isso que eu estou explicando. Se caso a igreja for ser arrebatada antes do período da tribulação, glória a Deus. A gente não vai ver o que vai acontecer quando a ira de Deus for derramada aqui nessa terra. Mas vamos imaginar agora que a igreja vai passar por esse período tribulacional. Lembra o que eu falei para vocês anteriormente? Que se o tempo da calamidade não fosse encurtado, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, o anticristo, o que significa a palavra anticristo? Significa contra Cristo. Então, o anticristo vai ser aquela pessoa que vai querer perseguir todos aqueles que seguem a Jesus como seu salvador. Então, imaginem que se a igreja ficar nesse período e for atravessar esse período de tribulação, vai ser da grande tribulação de 3 anos e meio apenas. Não vai ser o período de 7 anos completos. Para o ímpio, vai ser os 7 anos. Para a igreja, se caso ela ficar aqui, vai ser 3 anos e meio. Porém, a ira de Deus, ela não vai ser derramada em cima da igreja. Vai ser contra os ímpios. O que acontece com a igreja? Ela pode sofrer um período de perseguição com o anticristo. Por quê? Porque o anticristo vai querer eliminar quem segue a Cristo. Entendeu? Vamos imaginar, vamos voltar lá nas primeiras lições, em que a gente viu falando sobre o povo de Israel quando ele estava lá no Egito. Então vamos lá. Vocês estão vendo a imagem aí das 10 pragas que foram derramadas lá no Egito? Quem lembra dessa passagem? Eu. Todo mundo lembra, né? Então vejam. Então vamos lembrar um pouquinho, eu vou fazer aqui rapidinho uma retrospectiva da história para vocês entenderem o porquê que eu tô falando dela. Quando Moisés ele começou a falar com o faraó e não deixava esse povo ir, não deixava esse povo sair do Egito, o que aconteceu? O Senhor começou a mandar para o Egito as 10 pragas. Então, isso, que foi... Quais foram as 10 pragas? Alguém me relata aqui, ó, tá bem na imagem. Quem pode ler um pouquinho para mim? Sangue, água vira sangue, a ação, os piolhos, as moscas, os animais que estavam morrendo, úlceras, graniços, gafanhotos, escuridão e primogênitos. Isso, olha só, olha o tanto de praga, obrigada, meus amores, olha o tanto de praga
que caiu no Egito no período que o povo de Israel ele estava lá. Pergunta: todas essas 10 pragas caíram para o povo de Israel? Sim ou não? Não. Não. Então, vamos fazer uma comparação. Se a igreja ela passar pelo período de tribulação, vai ser parecido com o povo de Israel. O povo de Israel ele estava numa parte, o povo do Egito estava em outra, porém, o povo do Egito, eles estavam sofrendo todas essas pragas aqui, que vocês acabaram de ler. Agora, se a gente colocar agora no nosso tempo, se Jesus ele voltasse depois do período da tribulação, da grande tribulação, seria parecido igual ao povo de Israel. Nós, como igreja, no geral, nós seríamos protegidos do tempo da calamidade. Por quê? Porque o tempo está abreviado, ele está encurtado. Ou seja, a ira de Deus que for ser derramada aqui na terra não é para a igreja, seria para os ímpios, para os incrédulos. Entenderam? Vocês estão conseguindo me entender no que eu quero dizer aqui? Sim. Entenderam? Então, isso é uma possibilidade. Não significa que a Bíblia está afirmando com total certeza que a igreja irá passar pelo período da grande tribulação. Se vocês forem observar em Mateus 24, Jesus ele está falando com os seus apóstolos. Eu estou até abrindo aqui, tá bom? Para vocês podem pegar a Bíblia depois e vocês podem observar. Por exemplo, se a gente for entender que Jesus ele vai voltar depois da grande tribulação, a gente pode observar para Mateus 24. Então vamos observar. Eu vou ler aqui para vocês a sequência aqui, depois vocês acompanham aí na casa de vocês. Ó, o sermão profético e o princípio das dores. Jesus ele está falando para os seus discípulos sobre o princípio das dores. Vamos acompanhar a ordem dos acontecimentos que Jesus está falando. A partir do versículo 15 de Mateus 24, Jesus está falando sobre a grande tribulação. Olha só, então em nenhum momento aqui de Mateus 24, se a gente só for observar Mateus 24, nós não vamos ver em nenhum momento falando sobre o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer aqui sobre o arrebatamento é a partir do versículo 29, que é a vinda do Filho do Homem, ou seja, que está mostrando a segunda vinda de Jesus. Aí sim, aí Jesus ele vai dar os alertas, né, sobre o dever de vigiar, vai falar sobre a parábola dos 2 servos, em Mateus 25 vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Então, se a gente for observar por essa ordem em que Jesus ele está falando, a gente vai falar, nossa, então Jesus só vai voltar depois da grande tribulação. Porém, é aquilo que eu tenho na minha mente. Jesus ele vai voltar. Se ele voltar antes, glória a Deus, a igreja não vai presenciar nada. Mas se ele voltar depois da grande tribulação, ser fiel até o fim. Por quê? Justamente por conta da perseguição em que a igreja vai sofrer com o anticristo. Tá certo? Até aqui vocês estão conseguindo me entender? Tem alguma dúvida? Eu não. Não. Duda, você tem alguma dúvida? Oi, pode falar. Eu só tenho uma dúvida, que eu acho que ela não pode ser respondida. Vamos ver se eu conseguir te responder, mas se eu não conseguir, eu vou pesquisar. Vamos lá. Vai ser muito difícil uma criança fugir dessas pessoas que vai perseguir os outros. Então, a respeito sobre crianças no período da tribulação, não tem como eu conseguir te responder como será naquele período. Eu sei que assim, pensa no seguinte, uma pessoa sozinha é mais fácil fugir do que com uma família inteira? Quem concorda? Acho que é melhor sozinho, né? Pois Cada um por si. Isso. Pois é. Se a gente, tirando agora fora o tema sobre Apocalipse, sobre volta de Jesus, vamos falar sobre o período da perseguição contra a igreja, até nos outros países em que eu falei numa aula anterior.
Se a gente estivesse num país, por exemplo, como a Coreia do Norte, que é um país que é super difícil para se entrar o evangelho lá. Se eu estiver sozinha e o Flávio estiver com os meninos, quem é mais fácil de fugir? Eu ou eles? Acho que, sei lá, eles. Então, no caso, a pessoa que não tiver família, por exemplo, uma pessoa que é solteira, vai ser muito mais fácil ela fugir e se esconder do que uma família inteira. Por quê? Porque aquele que é perseguido com a família, eles vão usar o quê? É como a Leila falou naquela aula lá junto comigo. Vai usar, se pegar, vai usar os filhos. Não, mas olha, imagina se eles perderem o tempo deles para fazer um DNA de sangue, um exame de sangue, para ver o DNA e testar em alguma pessoa próxima, para ver se é família, e se for? Então, tem isso, né? Mas eles vão querer usar. Lembre-se que a gente está falando do anticristo. O anticristo não vai precisar fazer um teste de sangue para saber, por exemplo, se você é meu filho. Ele já vai saber. Por quê? Porque quem é o anticristo? Vocês sabem quem é o anticristo? Não. O Satanás. Satanás, o demônio. Justamente. É o próprio inimigo das nossas almas. É Satanás. Então ele sabe. Entende? Então, se ele começar, a igreja passar pelo período da grande tribulação, é lógico que vai chegar naquele período em que vai ter aquela marca da besta, onde vai ser colocado ou na testa ou na mão. A nossa marca que a igreja tem é o Espírito Santo de Deus. Mas para aquele que não tem o Senhor como seu Salvador, vai ser a marca da besta. Ele vai querer marcar quem são os seus. E aquele que se negar em colocar essa marca, vai haver perseguição. Ou seja, naquele período, aquele que ficar aqui, né, que a igreja for período, isso se a igreja, lembrando de novo, se a igreja passar pelo período dessa grande tribulação, tá bom? Porque pode ter a possibilidade da igreja ser arrebatada antes. Aí, tia, se passar, pelo amor de Deus. Então, né, a gente torce que seja antes, mas... Oi? Levi, você quer falar alguma coisa? Dá medo. Oi, não entendi. Dá medo. Dá medo, mas não precisa você ficar com medo. A gente tem que lembrar das promessas do nosso Senhor. Então, quais são as promessas? Vamos lembrar lá João 14. Não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, a nossa vida, a gente acha que a gente vai perder aqui nessa terra, mas a gente ganha. Com Cristo, a gente nunca perde. Com Cristo, a gente nunca tem um saldo negativo. A gente sempre vai ganhar. E aquele que for fiel com ele até o fim, ou seja, até se chegar o período de que você vai ter que entregar a sua vida por amor a Cristo, você está perdendo aqui nessa terra talvez a sua vida, mas você vai ganhar lá em cima, ó. Uma coroa que ninguém pode tomar. Um lugar no céu que ninguém vai te tomar. E é isso que vocês têm que confiar. E é isso que vocês têm que levar para a vida. E a Bíblia fala o seguinte: não ser arrebatado com os santos significa permanecer neste mundo para sofrer o período mais trágico da história, que é a grande tribulação. Ou seja, se a gente não for ser arrebatado, significa que a gente vai sofrer aqui nessa terra. Ou seja, aquele que vai sofrer aqui nessa terra é aquele que é incrédulo. Porque a gente não vai sofrer, a gente não vai ter esse derramar da ira de Deus. Que se a gente for observar e for começar a colocar na lista quais são as iras de Deus, baseados também em Apocalipse, gente, é muita coisa. Não entendi? A tia Paty tá sozinha com a câmera ligada. É que a Carol tá aqui do lado, tá, gente? Vocês também têm que abrir um pouquinho a câmera de vocês, né? Porque aí eu consigo ver um pouquinho vocês. Então, vamos voltar para nossa aula. Isso, Arthur. Eu já acordei atrasada, mesmo com o pente. Pega o pente aí, quem tiver aí, os meninos passam a mão aí. Vamos abrir um pouquinho essa câmera, gente, para eu ver vocês um pouquinho. Só tô eu aparecendo? Cabelo de mendigo. Não tem problema não, vai assim mesmo. O importante é você estar participando da hora, tá lindo. Então, vamos lá,
A Bíblia também Eu fala que tava comendo, eu tava aqui comendo. Tá bom, não tem problema não. Vamos lá. Então a Bíblia também fala, só reforçando, que não sabemos nem o dia e a hora. Mas a gente pode seguir os sinais escritos e estar sempre preparados e alertas para esse momento. Os que morreram, a Bíblia fala, em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. E nós, os que estivermos vivos, como fala lá em Tessalonicenses, seremos juntamente arrebatados com os santos, né, com o Senhor, para a gente festejar essa boda do Cordeiro lá no céu. Então, o momento da volta de Jesus significa o quê? Aqueles que já morreram em Cristo Jesus vão ser ressuscitados, esse é um sinal. E eles sendo ressuscitados, nós, os que estivermos vivos naquele período, vamos ser arrebatados para a boda dos cordeiros. Para a boda do cordeiro, né? Dos cordeiros, porque não tem mais do que um Jesus. E a Bíblia fala Marcos capítulo 13, versículo 10, que é necessário primeiro que as boas novas do Evangelho sejam anunciadas a todas as nações. Então, antes de Jesus ele voltar, o Evangelho precisa ser pregado por todo mundo. Então, até naqueles países que é difícil entrar o Evangelho, as boas novas dele vai ter que ser entrado lá e muita gente vai ser salva através da mensagem da palavra de Deus, a mensagem de salvação. Vamos falar um pouquinho sobre o que o Arthur estava falando, né? Que tem alguns vídeos, eu acho que vocês já presenciaram também. Eu quero escutar um pouquinho vocês falando sobre esses falsos profetas. Quem já viu, o Arthur ele já falou um pouquinho, eu quero escutar vocês, né, o restante de vocês. Quem já viu alguma pessoa falando que era Jesus Cristo e tinha seguidores? Tem um cara que ele finge que é Jesus. Isso. No TikTok, a conta dele é Henrique Cristo. Ele tem um monte de discípulos. Fica o Henry, né? Não tem nada a ver. Isso. Quem mais? Quem mais já presenciou, já viu um vídeo de uma pessoa falando que é Jesus, se passando por Jesus, tendo discípulos? Eu não. Não, nunca viu? Graças a Deus. Ele fica com a roupa de Jesus e fica com uma barbona, uma grandona. Tipo, como se ele estivesse se vestindo para fingir que é Jesus. Isso, justamente. Dá aquela vontade de olhar assim e falar assim. Então, se a gente for olhar dentro da internet, se a gente for ver lá no TikTok, no YouTube... Até no Google, tia, você pesquisa Henrique Cristo, vai aparecer um monte de foto dele. Isso, justamente. Muito bem, Arthur. É isso mesmo. Se a gente for observar, que nem o Arthur citou, tem esse homem chamado Henrique Cristo, que ele quer se passar por Jesus Cristo. E por incrível que pareça, ele tem seguidores ao redor dele. Em Marcos, capítulo 13, verso 22, ele fala assim: surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tende cuidado, pois vos tenho dito tudo com antecedência. Então veja mais um sinal da volta de Jesus aí. Jesus ele está alertando para os seus discípulos, para todos nós hoje. Oi. Agora me vem a pergunta, como que você sabe de tanta coisa assim, tipo, só lembrando, assim, tipo, no estalo? Sobre o quê? Não entendi a pergunta. Cada capítulo da Bíblia. Como que você tá sabe? Falando de mim? É porque eu estou estudando, Ana. O livro sobre a escatologia, eu já estudo há muito tempo sobre ela. Então é um livro e uma mensagem que eu gosto bastante, que é o livro de Apocalipse. A escatologia em si. Por isso que eu sempre estudo sobre esse tema. E ele é um tema que a gente precisa aprender. É um tema que a gente precisa estar por dentro para observar justamente esses sinais. Então, voltando aqui para as passagens bíblicas, Jesus ele está ensinando para os seus discípulos e está ensinando para todos nós como reconhecer
Então, veja só, os falsos cristos e os falsos profetas, quando eles aparecem tanto na internet quanto na televisão pregando uma mensagem, a gente vai observar o quê? Que eles vão operar sinais e prodígios, vão apresentar esse tipo de coisa. Mas para quê? Oi. Mas se uma pessoa quer fingir que é Jesus e finge até que tem discípulos, ela não pode ser o anticristo, porque o anticristo quer imitar Jesus. Sim, é considerado também, Sara. Pessoas que conseguem até discípulos ao seu redor, ele é considerado um anticristo. Oi? Vai ter mais de um? Vai. Ao longo dos anos, né? Ao longo da Assim fica difícil, né? Assim fica difícil, não é mais fácil virar Vai ter mais de um anticristo? É mais fácil de acabar? Sim. No período um no Brasil, um na China, um na Angola, outro nos Estados Unidos. Vai aparecer bastante. Ó, vejam aqui, que aqui no capítulo de Marcos, capítulo 13, tá falando no plural. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, ou seja, vai aparecer e brotar esse tipo de pessoas em todos os lugares. Mas por que vai aparecer isso? Para enganar até a gente, se for possível. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, a tia Leila fala para vocês, estudem a Bíblia. Peguem a Bíblia para falar, para vocês reconhecerem as palavras de Jesus e o que Jesus está ensinando. Por quê? Porque vai haver. Jesus, ele está nos alertando com antecedência. Jesus, ele está falando, olha, toma cuidado, Arthur, toma cuidado, Ana Clara, porque eu já tenho dito tudo isso antes de isso acontecer com vocês. Então, ele já está alertando para nós. Ai, meu Deus, caiu a energia aqui. Caiu a energia aqui. Calma que vai voltar. Quase que eu desconecto da aula. Ainda bem que eu tenho dados, porque senão eu não estaria mais deixando. Tá bom, que ótimo, hein? Glória a Deus. Então, amém. Vamos voltar aqui, para eu não perder o raciocínio. Então, vejam que Jesus, ele está alertando, Jesus, ele está falando sobre alertar a igreja no geral sobre esses falsos cristos e sobre esses falsos profetas, para a gente tomar cuidado, tá ok? Olha só, em Mateus 24, a gente vai observar que Jesus fala desses falsos cristos, fala lá no versículo 5. É esse primeiro aí, ó. É esse primeiro que é o anticristo, né? Nem que fosse combinado, hein, Arthur? Eu já tinha colocado na imagem, tá vendo? Então, ó, a gente vai ver que quase 2000 anos de história, né, do cristianismo, de Jesus Cristo, nós vamos ver, nesse longo período, centenas de falsos cristos e falsos messias que têm aparecido para enganar muita gente. Então, vejam só. Como o Arthur, ele falou, tem o Henri Cristo, que é aqui no Brasil. Tem esse Sai Baba, que é lá da Índia. Tem esse Allan Kardec, que é da França. Tem esse Jim Jones, dos Estados Unidos. Tem esse outro coreano aqui, que é da Coreia do Sul, que eu não sei pronunciar, é Sun. Eu não sei. Samyong. É Samyong. Isso. Eu acho que é Samyong. Isso, muito bem, obrigada pela ajuda. Ele é lá da Coreia do Sul, que também é considerado um falso Cristo e um falso Messias. E tem esse daqui, José Luiz de Jesus Miranda, que é lá de Porto Rico. Esse daqui, que eu separei, só são alguns. Que se a gente pesquisar cada um deles na internet, a gente vai descobrir cada coisa deles e eles têm enganado muita gente. Então, por isso que Jesus, ele está alertando a igreja, está nos alertando, olha, tome cuidado porque vai aparecer falsos cristos e falsos profetas se passando por mim. Então, como é que a gente reconhece quem é o falso Cristo, falso profeta? Observando o que Jesus, ele tem falado. Então, vamos ficar em alerta. Porque muita coisa ainda vai acontecer. É como eu já falei para vocês, a Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia e nem a hora.
E Jesus ele já está nos alertando para nós vigiarmos, observarmos quando será a volta de Jesus e quais são os obstáculos que podem surgir pela frente que possa nos enganar. A gente não é enganado por quê? Porque a gente estuda a Bíblia. Se a gente estuda a Bíblia, a gente sabe o que Jesus ele está falando. É igual Jesus, ele fala assim, que as suas ovelhas, ele reconhece a sua voz. Pode falar, Ana. Não, eu tava aqui, né, prestando atenção. Aí eu olho pro lado aqui, né, que aqui tem a casa da vizinha. Sabe o que aparece aqui? Um gato preto com o papo branco, sabe? Que embaixo a coisa mais linda. Coisa mais linda. Nossa, desculpa o negócio nada a ver na aula. Não tem problema não. Mas voltando aqui, a gente, como cristão, o que Jesus ele falou? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E a gente, como ovelha, né, que a gente é considerado como uma ovelha, a gente reconhece a voz do seu pastor. E na vida cotidiana de um fazendeiro, se vocês forem pesquisar lá no YouTube, um fazendeiro que cria ovelhas, você pode chamar as ovelhas dele que elas não vão obedecer, mas elas só obedecem à voz do pastor. Do mesmo jeito somos nós. Se a gente observar uma pessoa pregando, uma pessoa falando aí no YouTube, no TikTok, que não esteja de acordo com a Bíblia, nós temos que rejeitar esses falsos ensinos, essas falsas palavras que essa pessoa está pronunciando. E vocês só conseguem isso lendo a Bíblia, lendo o que Jesus ele está ensinando. Então, para a gente não ser enganado, nós precisamos ficar em alerta no que Jesus ele está dizendo, tá bom? Em Timóteo capítulo 4, versículo 1. Sara, lê para mim, por favor. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Isso, obrigada. Então, veja só, que um dos sinais que vai anteceder a volta de Jesus, que vai nos clarear, falar, nossa, isso daqui é um momento que Jesus é um sinal da volta de Jesus. É que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos períodos em que Jesus estiver voltando, alguns vão se desviar da fé. Ou seja, muitos vão sair da igreja, muitos vão desistir de Jesus e dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Ou seja, vão escutar esses falsos cristos, vão escutar esses falsos profetas falando a respeito de outros ensinamentos. Então, quando vocês escutarem falando sobre apostasia, a palavra apostasia significa isso, é a rejeição de Deus, das coisas de Deus. E quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isso significa apostasia. Infelizmente, a gente está vendo nos dias de hoje muita gente que tem abandonado o Senhor, que tem abandonado as suas igrejas, que tem cometido esse pecado da apostasia. Apostasia, meus amores, é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade de Jesus, mas depois ela decide acreditar numa mentira. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que era da igreja e depois decide virar um ateu, por exemplo, ele acaba se voltando contra a verdade e acaba acreditando numa mentira. Então, a Bíblia fala que é um dos sinais da volta de Jesus seria a apostasia. E se a pessoa ela fosse fiel a Cristo e aí no final dos tempos ela virasse ateu no último dia sem saber de nada? Aí ela chegasse lá no lugar que ia ser julgada e ia pensar assim, eu só errei no final. Pois é, justamente no final. Deve ter pensado assim, eu tava tão perto. Vocês já viram lá aquele meme daquele rapaz, né?
que ele vê assim uma pessoa fazendo uma coisa totalmente estranha, por exemplo, na caneta, aí ele vai de um jeito tão simples, coloca, por exemplo, a tampa na caneta e faz assim. Não sei se você já viu esse meme. Pois é, eu até comentei aqui com o Matias que a gente fala tanto de Jesus para as pessoas e as pessoas rejeitam, que parece que no último dia, quando os cristãos, né, nós como igreja vamos ser arrebatados, e quando a gente olhar para a esquerda e ver aquele monte de gente que está sendo separada, a gente só vai fazer assim, ó, para Deus. Falar, tá vendo? Ele tá aqui, ele é real, ele é verdadeiro. E a gente tanto falou e vocês não escutou. Então a gente vai fazer igual aquele meme. Vai fazer assim. Falando que é de Jesus aqui. Então, infelizmente, né, saindo um pouquinho da brincadeira e da descontração aqui, a apostasia é uma coisa muito triste, é uma coisa muito séria, né? Infelizmente, muitas pessoas vão cair nesse período de apostasia. Ela é real, ela, infelizmente, muitas pessoas vão abandonar a fé e vão se voltar para a mentira novamente, e elas vão acreditar nessa mentira e vão perder a sua única chance de estar falando, estar do lado do Senhor eternamente. Então, nós, né, a gente como cristão, tem que permanecer firme na promessa e nas palavras de Jesus. E vocês que estão crescendo, que estão estudando, principalmente também. Porque vocês ainda na sua formação de criança para adolescente, para adulto, vocês irão escutar muita coisa. Oi. Quer falar? Professora. Cara? Oi, pode falar. Quero. E uma criança, tipo, da idade do Júlio ou da minha idade, se ela não for de uma família que não é da igreja, só que eles também não são, tipo, de escutar funk, de fazer essas coisas feias, essa criança, se ela não acertar a marca da besta e os pais dela aceitarem, ela vai pro inferno ou vai pro céu junto com a família? Quer dizer, ela vai pro inferno ou vai pro céu? Olha, Sara, vai depender muito de que período da história em que Jesus ele vai voltar. Não dá para eu te afirmar com certeza qual vai ser o destino dessa pessoa. Na verdade, eu não tenho como te falar destino de ninguém, nem de você, nem da Carol, do Matias, da Duda, de nenhum de vocês. Cada um de nós, a Bíblia fala assim que a salvação, ela é individual. Ou seja, eu não tenho poder ainda de te salvar, somente Jesus Cristo e você com a sua fidelidade, andar em fidelidade com o Senhor, né? É muito relativo, porque numa casa pode existir, por exemplo, uma pessoa fiel e o restante incrédulo. Pode ser até somente uma criança. Mas eu acredito que se essa criança, ela se permanecer fiel até o fim, ela pode ser salva sim. Ela não vai para o inferno. Por quê? Porque ela crê no Senhor. Então, é como eu falei, não posso bater o martelo com vocês em que período da história Jesus ele vai voltar. Se ele vai ser antes do período da tribulação, se ele vai ser depois do período tribulacional. A única certeza que eu posso dizer para vocês que a Bíblia ela fala é que Jesus irá voltar e que nós temos que vigiar, nós temos que ficar preparados e que nós precisamos vigiar acerca desse período de tempo, para quando Jesus ele voltar, ele nos encontrar fiel. Tá bom? Oi, não entendi. Se uma pessoa ela não tem Jesus, mas também não acertou a marca da besta, ela vai pro inferno? Sara, nesse período do que o anticristo ele for aparecer, não vai ter como a pessoa fugir de uma coisa ou de outra. Por exemplo, se é a pessoa que não é cristão... Depende da pessoa. Não entendi. Depende da pessoa e não da marca. Isso. Mas vai depender também da marca. Que marca a pessoa vai querer escolher? Vai ser de Jesus ou vai ser do anticristo? Só vai ter essas duas opções. Não tem como a pessoa ficar neutro
nesse período. Porque se a pessoa não é de Jesus, automaticamente ela já vai ser do anticristo. Por quê? Porque ela já vai ser enganada. Lembre-se que o anticristo é Satanás, é os demônios que estarão agindo aqui nessa terra. E a pessoa vai ser enganada por eles. Não vai ter como, não vai ter segunda chance nesse período. Se quando chegar o período do anticristo aparecer, essa pessoa vai, ou ela vai para Cristo, ou ela vai para ele. Não tem como ficar neutro, não tem como fugir. Entendeu? Porque se ele não for de Jesus, ele vai aceitar a marca. Ele vai aceitar a marca da besta. Então não tem segunda chance com Deus. Enquanto Jesus ainda não voltou, nós ainda, como cristãos, aqueles que não são cristãos, têm a oportunidade de conhecer a verdade e a verdade libertá-lo. Qual é a verdade? É a verdade da palavra de Deus, de Jesus Cristo, do que Cristo fez lá na cruz do Calvário. E se a pessoa chegar nesse período, no período de grande tribulação, o período de tribulação não vai dar tempo para você escolher. Entendeu? Ou você vai, a pessoa que já vai ser incrédulo nesse período, vai ser incrédulo até o final. Então, se a igreja permanecer, a igreja logicamente, vai tentar recolher o maior número de pessoas possíveis para falar acerca de Jesus, falar da salvação e vai recolher o maior número de pessoas possível. Mas quando chegar o período em que o anticristo ele falar assim, olha, eu vou pegar e agora eu vou começar a perseguir, acabou. Entendeu? Então, quando chegar nesse período em que o anticristo ele for começar a perseguir tanto a igreja, porque ele só vai querer perseguir uma só pessoa, um só ser, ou seja, a igreja. Isso se a igreja passar por esse período da grande tribulação. Se ela for passar, ele vai querer perseguir. E aquele que é incrédulo, é lógico que já vai ser do próprio anticristo. Então, ele vai aceitar essa marca. Mas é como eu falei, esse estudo falando sobre a grande tribulação, esse estudo falando sobre isso, a gente vai deixar para um outro período. Possa ser que eu possa preparar alguma coisa para vocês, falando um pouquinho a respeito disso. Oi. O celular já tá com 2%. Tá? Tem como você colocar na tomada? Eita, esse povo não bota o celular pra carregar de noite, não? Uai. Ó, vamos lá. Eu vou falar somente agora do último sinal, em que Mateus 24, a gente vai falar, Sara, se o seu celular cair, você não tem problema. Você entra na aula de novo, ou então eu te mando mensagem, tá bom? Falando o que você precisa fazer, tá legal? Vamos prestar atenção, vamos diminuir a conversa aí no chat, porque a gente já tá finalizando acerca aqui da finalização da nossa revista, que é a segunda parte, tá bom? Então, vamos lá. Um último sinal que eu quero falar com vocês, eu quero conversar um pouquinho com vocês, é falando sobre Mateus 24, verso 29 a 30, que fala assim, imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Possivelmente esses poderes serão os planetas, tá bom? Que eles vão sofrer alguma coisa naquele período. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. Haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, naquele período da volta de Jesus, todas essas coisas irá acontecer. Isso se acontecer a gente observar Mateus 24 na ordem cronológica de como Jesus está narrando. Se a gente for observar de como Jesus ele está narrando, então a gente vai seguir na ordem de quê? Princípio das dores, grande tribulação e depois a sua vinda. Então, se a gente for seguir nessa ordem, a igreja não é arrebatada durante esses dois períodos. Só quando ele aparecer lá no céu, onde todos os povos irão vê-lo, tá bom? Mas é como eu falei.
deixo bem claro novamente, vou estar sempre repetindo isso com vocês. A única coisa em que a igreja, no seu geral, ela concorda é somente uma. É que Jesus ele vai voltar. O que a gente não precisa colocar na nossa mente, que período? Nossa, Jesus vai voltar antes do período da tribulação. Nossa, Jesus vai voltar só depois. E entre os pastores e teólogos, é logicamente que eles não concordem em qual período Jesus vai voltar. Mas, se a gente botar na cabeça que não importa o tempo e que Jesus ele vai voltar, é isso que mais importa para a igreja. É a promessa da sua vinda. Ele irá voltar, e isso ele deixa bem claro em todas as passagens e em muitas passagens que os discípulos também falam. E ele alerta para a gente se motivar a crer que Jesus Cristo ele vai voltar, tá bom? Quando ele voltar, é igual eu falei também, se ele voltar antes do período da grande tribulação, glória a Deus, aleluia. A igreja não vai ver nada o que irá acontecer sobre essa terra, sobre o derramar da ira de Deus. A gente vai estar com o Senhor na bodas do Cordeiro. A gente vai estar festejando com o Senhor. Mas, se a igreja ela for passar por esse período de tribulação, lembre-se que pode acontecer de ser parecido igual o povo de Israel lá no Egito. Enquanto os egípcios estavam caindo as pragas deles lá, o povo de Israel estava sendo protegido por Deus. Do mesmo jeito a igreja, a ira de Deus que for ser derramada aqui na terra não é para a igreja, é para o incrédulo, é para o ímpio, é para aquele que desobedeceu a palavra de salvação que o Senhor estava chamando, porque enquanto nós estamos aqui, do Senhor ele fala que todos têm a chance de se salvar. Todos têm a chance de se achegar ao Senhor e se tornar filhos de Deus. Para que ninguém se perca. Nós temos a chance, muitas pessoas têm a chance. Mas enquanto chegar no período em que realmente o Senhor ele irá voltar, que ele falar, vou voltar agora, a pessoa não vai ter mais chance. Aquele que é do Senhor, e aquele que for ser rejeitado pelo Senhor, ele irá ser rejeitado. Alguém tem mais alguma dúvida acerca disso? Duda, você entendeu certinho? Gabriel, Ana Clara, vocês entenderam? Gente, eu entendi. Entendeu? Qualquer dúvida, meus amores, o ruim é porque a nossa aula ela é muito rápida, tipo, acaba dentro de um palito. Ele é um tema que ele é difícil de se dizer numa só aula. Isso seria uma série aí de 2 meses, 3 meses para explicar para vocês direitinho sobre a volta de Jesus, o que é a grande tribulação, o que vai acontecer, o que Jesus ele está falando. Não tem como assim a gente explicar quem é que vai ser salvo, quem não vai ser. O período de salvação é agora. Então, para aqueles que estiverem também assistindo a nossa aula, se você ainda não aceitou Jesus, esta é a oportunidade para você aceitá-lo. Não deixe para a última hora. Porque Jesus ele está de braços abertos esperando você, para que você conheça a verdade e essa verdade possa se libertar. E se caso você aconteceu em algum período que teve apostasia, você cometeu esse pecado da apostasia, se volte para a verdade enquanto é tempo. E meus amores, um alerta que eu vou dizer para vocês, em que eu não consegui concluir antes do primeiro link ele já acabar. Vocês estão crescendo, estão estudando, vão entrar no período de adolescência. Cuidado com o que vocês andam assistindo. Cuidado com o que vocês andam ouvindo. Porque tem muita gente, infelizmente, que fica colocando ideias ateístas na nossa cabeça. Ideias de ateu na nossa mente. Para que a gente venha abandonar a mensagem da palavra de Deus. Tem muitas páginas do TikTok,
muitos vídeos, como o Arthur citou, muitos vídeos na internet, no YouTube, muitas páginas no Facebook e no Instagram que estão espalhando mentiras a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia. Então, se apeguem às palavras do Senhor, estudem a Bíblia, comecem a gravar as mensagens e as palavras e os ensinamentos que Jesus ele tem falado. E cresçam com isso. Não deixem mentiras brotarem dentro do coração de vocês, colocando incertezas dentro de vocês. Tá tanto eu aqui, a Leila, para tirar qualquer dúvida de vocês. Se vocês tiverem dúvidas de qualquer tipo de tema e que vocês estão deixando vocês balançados a respeito da Bíblia, nos perguntem. Não fiquem com a dúvida. Não deixem essa dúvida permanecer muito tempo no coração e nem na mente de vocês. Ô, tia. Oi. O Arthur quer falar alguma coisa. Ele vai ouvir. Pode falar, Arthur. Eu acho que ele vai mandar aqui no chat. Tá bom. Qualquer coisa eu tô de olho aqui. Tá bom? Tá. Peraí, deixa eu aceitar aqui. Então, meus amores, infelizmente... tanto a Leila quanto eu tenho 22 anos que eu estou com Jesus nessa caminhada. Deixa eu ver aqui o que o Arthur falou. Tem uma página no Google que tá mentindo falando sobre Julieta BB12. O Arthur, eu não vou conseguir abrir o chat aqui, porque senão vai interromper aqui a gravação. Eu falo. Lê aqui, Carol. Pode ler então. O que ele tá falando? Ele tá falando que tem uma página do Google que tava mentindo, falando que a Juliette do BBB de 2021 sofreu mais que Jesus. Pois é. Então, a gente vai sempre se deparar com páginas no Google, no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, que vão falar de alguma certa coisa contra a palavra de Deus. E isso realmente tem me assustado. Tem me assustado porque tem muitas crianças, tem muitos adolescentes que estão comprando esse tipo de ideia. E quando chega mais para frente, estão cheios de dúvidas a respeito da palavra do Senhor. Porque como é que os dinossauros acabou os dinossauros? Por que os dinossauros existem? Não tá falando na Bíblia sobre dinossauro e começa a ficar criando um monte de dúvida. Gente, a Bíblia foi colocado tudo que foi preciso falar. A Bíblia não é um catálogo de animais. Tia. Eu falo assim, não. Por exemplo, assim, entendeu? Pode falar. Então na Bíblia não tem o motivo que os dinossauros acabaram? Não, porque ela não vai descrever com detalhes o que aconteceu com eles. Mas pense, se a gente viu na arqueologia, né, nas escavações que eles fazem, ossos de dinossauro, isso só prova uma coisa: a existência do nosso Deus. Porque ele é o poderoso para criar todo tipo de animais. E isso não nega a existência de Deus, isso só prova a existência de Deus. Mas falando sobre os dinossauros, depois, em outra oportunidade, eu posso falar também com vocês acerca sobre os dinossauros. Eu tenho um livro aqui bem bacana em que eu posso fazer um resuminho depois para conversar com vocês a respeito disso. Tá Professora, bom? professora. Oi. Quando a revista acabar, vocês já compraram outra revista? Sim, a gente já viu uma revista aí, a gente já vai começar a fazer logo o pedido dela. A Leila vai falar um pouquinho. Então, eu tô na escola hoje, né? Então tá complicado de eu acompanhar 100%. A gente precisou vir trabalhar, mas eu tô pegando aí algumas partes, tá dando para entender. Tá muito boa a aula. Eu já pedi a revista, eu e a tia Paty, a gente fechou num tema, se eu não estiver enganada, que eu não tô com ela na mão agora, são os Heróis da Fé. Então, é uma revista bem bacana. Eu vou colocar depois lá no grupo para vocês verem. Já tem 2 semanas que eu pedi a revista, já era para ter chego. E agora estou tentando ligar lá na editora para saber o que aconteceu, que não chegou. Então, essa revista, provavelmente a gente começa nas próximas aulas. E aí a gente quer lançar um desafio para vocês. Não sei se a tia Paty já finalizou, para depois a gente... Então, depois que a tia Paty finalizar, a gente vai lançar um desafio para a próxima semana.
E aí, na outra semana, daqui 15 dias, a gente começa com a revista nova. Vocês vão amar, é muito boa a revista. Aí vocês já vão conversando com os pais, porque o valor da revista vai ser R$10. Só que dessa vez vocês não vão entregar para mim. Vocês vão... Tá dando para entender que eu tô tendo que ficar com a máscara? Não, tá dando sim. Tá dando. Então, vocês vão conversar com os pais, depois eu mando também um recadinho lá no grupo. Esse valor tem que ser repassado para a igreja. Dessa vez não foi eu nem a tia Paty que comprou. Quem comprou foi a igreja, a gente vai reembolsar para a igreja, tá bom? Tia, Oi. acabou a bateria no meu celular, acho que vai desligar já já. Não, Arthur, eu já tô finalizando aqui, tá? A gente vai lançar um desafio, a gente vai explicar direitinho para vocês qual é esse desafio, tá? Mas eu vou falar um pouquinho sobre o último desafio da nossa revista, que é esse acróstico. Esse acróstico aqui são essa aqui é a palavra Maranata. Vamos montar um acróstico. Mas você pode utilizar palavras da própria lição. Então, vocês vão montar esse acróstico, por exemplo, com uma palavra M. O que vocês vão encontrar dentro da nossa lição que pode ser encaixado nesse M? Por exemplo, eu peguei aqui a palavra A, que eu montei falando sobre o arrebatamento. Tá bom? Então, vocês vão encontrar dentro da lição palavras que se encaixem com essas letras e vão montar esse acróstico. Oi. Posso dar um exemplo da letra M? Pode dar um exemplo, sim. Milagre da transformação da água de vinho. Mas tá dentro dessa lição? Dessa não. Então, você tem que encontrar a palavra que esteja dentro da lição. Não pode ser de fora, entendeu? Então, você vai ler a revista. Agora, professor. Oi. Mas nesse de cima, na letra M, por exemplo, pode colocar Maranata ou não? Pode. Aí, você já encontrou um, que é Maranata, justamente. A palavra de baixo é arrebatamento. Não sei se vocês vão conseguir ler aqui, ó, mas na revista de vocês tem a palavra arrebatamento. Então, a Sara já encontrou uma palavra e eu já coloquei a segunda. E dentro da lição, vocês encontrem palavras com o começo de cada letra. Tá legal? Falando sobre o desafio que a Leila estava comentando, nesse período, enquanto a revista não chegar, a gente vai escolher um de vocês para dar aula pra gente sobre de algum tema que vocês gostaram dessa revista. Então, vocês irão montar uma lição e vocês serão os professores. Nós estaremos aqui para auxiliá-los vocês, tá? A gente vai ver direitinho quem vai ser a pessoa que vai montar, mas todos terão uma pequena oportunidade de falar um pouquinho sobre a revista e de como assim? Por exemplo, vamos dizer que a Sara gostou do tema falando sobre a volta de Jesus, que é a lição 13. Então, você vai fazer uma pequena aula falando pra gente sobre a lição 13. Você vai nos dar a aula. Entendeu? Aí entendi. Então, vocês escolhem dentro da revista de vocês qual o tema vocês mais gostaram. Aí vocês montam uma aula e a gente se reúne aqui no sábado pra gente poder pegar e conversar sobre essa aula aí que vocês montaram. Tá bom? Mas não precisa... Todo mundo vai poder falar um pouquinho? Todo mundo... A gente vai tentar pegar e ver se dá tempo dessa revista chegar e vocês terem a oportunidade de cada um falar um pouquinho sobre cada tema que vocês gostaram. Não precisa ser algo tão elaborado, vocês não precisam, se não quiserem montar um slide assim, não precisa. Se quiser só olhar a revista e ler através da revista, pode fazer. Oi. Eu acho que o Arthur caiu, mas não apareceu aqui. Eu tô vendo que ele tá online ainda. Então, vocês podem pegar algum tema dessa revista e vocês podem montar uma mini aula. Que a gente vai estar aqui com vocês e vai estar aprendendo com vocês. Aí a gente vai dar essa oportunidade para vocês falarem, para vocês passarem o que foi que vocês aprenderam. E aqui até chegar no momento que chegou a nova revista. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida a respeito do desafio? A respeito
a respeito sobre essa proposta? Vocês gostaram? Vocês querem participar dessa